Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui nesta manhã com uma grata satisfação de poder ter uma conversa com o pastor Tiago Rosas, de Campina Grande, do canal EBD Inteligente, que esteve conosco aqui nesta manhã. Eu falo de Campinas, São Paulo, você que nos acompanha nas nossas redes sociais aí, Campinas, São Paulo. Nós estamos aqui na sede do setor do Jardim Campos Elíseos. Meu pastor supervisor está aqui, pastor Gerson Tavares. Nós tivemos uma manhã especial, não foi isso, pastor? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Uma manhã especial, uma EBD especial nesta manhã, porque recebemos aqui o pastor Tiago Rosas, direto de Campina Grande, que esteve ministrando aqui ontem à noite, com os jovens. Eu não estava aqui, estava viajando, ministrando também, e nesta manhã ele esteve ministrando uma aula especial aqui para nós. Eu já quero aqui dar as boas-vindas ao senhor, tanto ao nosso canal quanto à nossa igreja. Que Deus continue abençoando o senhor. Com certeza foi um prazer receber o senhor aqui nesses períodos aqui para ministrar a palavra de Deus para nós. Oi, irmão Denis, amém. Paz do Senhor Jesus para você, pastor Gerson. A satisfação foi minha de poder estar servindo essa belíssima igreja e congregação setorial durante esse final de semana, ministrando a palavra de Deus ontem aos jovens, na segunda conferência, né? Primeira conferência, intitulada Inconformados, né, onde estivemos fazendo exposição de Romanos capítulo 12, e agora pela manhã servindo a igreja outra vez, ministrando a aula com a lição dos adultos sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu espero ter abençoado os irmãos por meio da edificação com a instrumentalidade da palavra de Deus. Com certeza foi uma manhã muito especial, deu para a gente perceber, inclusive, na interação dos irmãos. Pastor, para a gente começar aqui a nossa conversa, só para a gente entender um pouquinho, eu sempre procuro puxar a história, né? Que a gente vê a pessoa hoje, tá? Mas o senhor vem de um lar cristão, o senhor vem de um ambiente já cristão, como que foi esse tempo? Eu não nasci exatamente num lar evangélico, ninguém na minha família. Em algum momento, meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, pois eu venho de uma família grande, meus pais trabalharam bastante, são vários irmãos, e um dos mais velhos, ainda na adolescência, começou a caminhar nos caminhos do Senhor, músico na casa de Deus, o que ele é até hoje. Todos os filhos da minha mãe hoje casados, têm os seus filhos, mas aí desde pequenininho, então nós fomos conduzidos à igreja, né? Fomos criados nos bancos da escola bíblica dominical, em cultos matutinos, círculo de oração. Meu pai era um homem que gostava muito de ler a Bíblia, pregar, também dirigiu igrejas, e aí desde cedo eu comecei inclusive no ministério da palavra. Eu era um garoto lá de 8, 9 anos de idade e já pregava em cultos infantis, em cultos ao ar livre, acompanhando meu pai em praça pública, e para a glória de Deus, hoje aos 35 anos, ministro ordenado evangelista pela nossa igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, na Paraíba, escritor, professor de escola dominical, viajando no Brasil servindo as igrejas com a pregação da palavra de Deus. Muito bom. A EBD entra quando aí? Quando que o senhor começa a dar aulas na EBD? Percebe ali no ministério? Muito bem, como eu disse, desde a minha infância eu frequento a escola dominical, então EBD está na minha veia, né? Desde sempre, na nossa, né? Mas ainda que eu tenha começado cedo pregando a palavra de Deus, o ministério de ensino veio ser despertado na minha adolescência. Então comecei ministrando aula para a classe de jovens e sempre procurei fazer isso com muito fervor, com muita energia, como uma classe de jovens exige. Depois a gente percebeu hoje. Classe de jovem é elétrica, né? Animado, então a gente tem que ter essa animação, tem que ter essa pegada. Uma aula fervorosa, gente. Tem que ser. Eu costumo dizer, irmão Denis, que não é porque o ensino tem um método específico diferente da pregação, porque a pregação é mais espontânea, é mais elétrica, o ensino ele é mais paulatino, é mais reflexivo, mas não é por conta disso que tem que ser frio, formalista, engessado. O ensino precisa ser dinâmico, pois o fervor envolve todas as áreas da nossa vida. É quem canta, é quem prega, é quem lidera. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, disse o apóstolo Paulo. Então, desde a minha adolescência até hoje, já passei por todos os cargos da EBD. Fui professor de classe, de jovens, de adultos, discipulado. Já fui secretário de escola bíblica dominical, né, o homem dos registros, dos dados, das informações. Já fui superintendente de escola bíblica dominical e hoje, para a glória de Deus, eu estou como coordenador geral adjunto da nossa EBD em Campina Grande. São 100 congregações que estão sob o nosso cuidado lá. O que eu percebi, o senhor falou 35 anos, então já tem mais de 20 anos aí ligados à EBD, certo? Exatamente. O senhor começou a dar aula na EBD quando não tinha nem WhatsApp, nem quando a internet era uma novidade, né? Uma novidade. Querendo ou não, tem muitas mudanças que aconteceram no mundo em geral e que impactaram a igreja, a forma das pessoas se comportar, a forma das pessoas absorver o conteúdo, a forma das pessoas aprender.
Quais mudanças o senhor percebeu nas pessoas ao longo desse período? O senhor olha para trás, quando eu comecei era mais assim, hoje mudou muito. Muito bem. A internet, na verdade, nesses últimos 20 anos, ela evoluiu, né, o que nós não tínhamos em 100 anos, ela evoluiu nesses últimos 20 anos. Alguém chegou até a dizer que nós somos a idade mídia. Né? Saímos da idade média para a idade mídia, tudo hoje é em torno de mídia. Embora lá na minha adolescência, os meus 15 anos, portanto estou caminhando aí para 20 anos de EBD especificamente, nós já tínhamos naquela época Orkut, né? Já tínhamos YouTube. E o YouTube, em especial, foi uma ferramenta que sempre me foi muito útil nas minhas pesquisas, nos meus estudos preparatórios, né? Posso citar, por exemplo, só a título de ilustração, o Dr. Caramuru, que inclusive é aqui mais perto de vocês, do Belém, em São Paulo, né? Canal que a gente sempre acompanhou. Passou Cyrus e Borg, que nós também sempre acompanhamos o blog dele, né? Lá nos anos 2006, 2007. E dali nós tirávamos conteúdo, subsídio para preparar as nossas aulas. Até hoje nós continuamos usando esses muitos mecanismos. Eu costumo dizer, quando estou inclusive palestrando para professores e líderes de EBD, que o conhecimento ele se dissemina por multicanais. O conhecimento ele vem por livros, começando pela Bíblia Sagrada e outros livros que subsidiam, mas também por meio de encontros presenciais, formações continuadas, conferências com a proposta de formar e capacitar professores, de ensinar Bíblia, teologia, e também por canais virtuais, né? Então, o conhecimento se dissemina por multicanais. Então, Bíblia, livros, encontros presenciais, inclusive pelo culto, a pregação, o ensino servido a partir do púlpito e também redes sociais. Por exemplo, eu tenho uma mentoria com foco em escola bíblica dominical através do Telegram, através do YouTube, além da nossa atuação no Instagram e Facebook, através da nossa página EBD Inteligente. Então, o que eu percebo em termos de mudança é um acréscimo, é uma adição de plataformas neste mundo digital que ajudam o professor na preparação, na capacitação, não só em termos de se preparar no estudo daquela lição específica da semana, mas se preparar em termos pedagógicos, didáticos, o que é a educação cristã, o que é a escola bíblica dominical. Hoje se fala muito, por exemplo, em mentorias. Inclusive eu tenho uma mentoria, eu sou líder de uma mentoria, o que nós não tínhamos lá na época. E como eu gostaria de ter, na minha adolescência, tido uma mentoria, alguém que todo dia estava disponível para tirar minhas dúvidas, para me orientar, tanto bíblica, teológica, quanto pedagogicamente. Então essas ferramentas hoje já estão disponíveis para aquele professor que quer se desenvolver com excelência no ensino da palavra de Deus. Então o senhor vê isso como um acréscimo, porque tem professores que só de forma negativa, né? Ele acha que atrapalhou. Mas a verdade não atrapalhou, né? Até eu costumo dizer que o professor, a aula não termina na aula. Hoje o professor tem a condição de se aproximar do aluno a semana toda. São ferramentas que podem ser bem utilizadas e ser parceiros do professor da EBD. Exato. Alguém até pergunta, será que foi uma pergunta que já me fizeram, a inteligência artificial vai substituir o professor? Eu costumo dizer assim, a inteligência artificial pode substituir o mau professor, mas o bom professor vai se instrumentalizar da inteligência artificial, e eu já faço isso, que aliás é uma outra ferramenta interessante, que tem sido bastante utilizada nesses últimos 2 anos, né? A inteligência artificial, que é um boom no mundo, né? Para gerar imagem, para gerar vídeo, para gerar texto, para trazer uma resposta mais imediata sobre pesquisas, dúvidas que você tem. Então, são ferramentas que a tecnologia oferece, talvez até em cumprimento ao que está lá em Daniel, né? A ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo esse momento de multiplicação da ciência e o professor inteligente, ele precisa se ferramentar dessas ferramentas, desses instrumentos, para servir com excelência. Não é mecanizar o ensino, nem substituir a unção e a dependência do Espírito Santo por essas ferramentas. Jamais. É continuar dependente do Espírito Santo, em oração, mas utilizando tantas ferramentas quanto possíveis, porque isso é pedagógico, né? A forma de você ensinar muda com o passar do tempo. E se o professor hoje está querendo ensinar como se ensinava 20 anos atrás, ele vai ficar para trás, ele vai se tornar irrelevante. Eu não estou dizendo, sob hipótese alguma, que o professor deve abrir mão do conteúdo bíblico. Não, isso jamais. O conteúdo é o mesmo, a palavra é eterna. Lutero dizia que a palavra não é antiga nem moderna, ela é eterna. Agora, a forma de transmitir, a forma de ensinar, ela se atualiza. Ou alguém acha que hoje nós temos que continuar carregando tábuas de pedra com mandamentos escritos? Não, nós temos os nossos
né? Livros encadernados, leves, suaves. Imagina o privilégio que nós temos que Moisés não teve. Que o etíope lá no caminho, evangelizado por Filipe, não teve, né? As pessoas não tinham toda a biblioteca sagrada em um único livro. Nós hoje temos. Então é isso, é manter o conteúdo, a mensagem, mas sempre atualizando a forma, acompanhando essa evolução social. Maravilha. Pastor, já partindo para os nossos finalmente, eu queria que o senhor deixasse aqui 2 conselhos. Um para o professor iniciante, o professor está começando agora, que às vezes é meio pegado pelo laço, né, pastor? Eu costumo dizer que na igreja você começa muito mais por disposição do que por preparo. Né? O reino é feito muito assim. Eu preciso de alguém, está disponível? Vamos lá. Então tem um professor iniciante, que entrou nesse trimestre, que está 1 ano aí, que ainda ele está, será que é isso que Deus tem para a minha vida? E tem um veterano, né? Eu já tenho mais de 25 anos aí, comecei também como senhor na adolescência, pastor com certeza está envolvido com o ensino. Tem gente que está envolvido com o ensino há muito tempo, já é um veterano, tem gente que está começando agora. O conselho que o senhor daria para um professor que está começando hoje, em rápidas palavras, para um compacto, o conselho que o senhor daria para um professor que já está há 25 anos, Muito bem. Para o professor veterano, eu diria o seguinte: não se acomode se você já tem galgado bons resultados em sua experiência, em sua veteranice, diante de uma classe de escola bíblica dominical. Nunca se acomode, nunca se dê por satisfeito. Porque eu estou aqui há 10 anos, há 20 anos, esse é o meu jeito de dar aula e está tudo certo. Não. O apóstolo Paulo disse: sede firmes, constantes, sempre abundantes. Que você é firme, você já deu provas disso, afinal de contas você está aí há mais de uma década. Que você é constante, você já deu prova porque você está aí todo domingo, regularmente ensinando a palavra de Deus. Agora, demonstre a sempre abundância. O que significa dizer? Significa superar-se, ir além, ultrapassar os limites, é fazer cada vez mais e melhor pelo poder de Deus que opera em nós. Então, ao professor veterano eu digo: não aceite a mesmice, não se acomode aos ganhos que você já teve, aos lucros espirituais que você já desfruta, que você já colhe. Procure sempre mais. Procure acompanhar essas tendências no que diz respeito à pedagogia, a metodologias, se integre daquilo que nós chamamos de metodologias ativas, trazendo o aluno para o processo de ensino-aprendizado dele, tornando o aluno o sujeito ativo desse processo. Não permita jamais que os seus alunos sejam uma classe muda diante de você. Provoque seus alunos, instigue eles à participação, para que você, de fato, possa ser um professor sempre acima da média. Nunca para sua glória, para a glória de Deus, mas porque você precisa ser excelente no que você faz e os seus alunos merecem isso. E o povo hoje, nessa dinâmica dessa vida pós-moderna, já exige isso, exige um professor que seja de fato transbordante. Então não se acomodar. Para o professor iniciante, eu vou dizer o seguinte: pode parecer frustrante no início, você querer alcançar uma meta e não alcançar. Você tem que se sentir sempre aquém daquilo que de repente você julga que a igreja espera de você. Se eu disse para o veterano não se acomodar, para o neófito na escola dominical eu vou dizer: não desanime. Não se entristeça, não se abata, não entregue os pontos. Porque os resultados eles não são imediatos. Não são imediatos. É igual a pregação parece o resultado imediato. Agora, na EBD, no ensino, não é. E eu até diria que alguns resultados podem ser imediatos, outros não. O feijão, ele nasce e produz o seu fruto mais rápido do que o coco, né? Agora, o feijão é mais fácil de arrancar. O coco não, né? É mais fácil você arrancar um pé de feijão do que um pé de coco, do que uma mangueira. Então, aqueles frutos que demoram mais para produzir, eles têm uma tendência a ter uma durabilidade maior, né? A resistir ao tempo. Então, há aqueles resultados de curto, de médio e de longo prazo. Então, não desanime. Agora, o que eu quero insistir ainda com o professor iniciante é: busque se capacitar. Primeiro, investigue em seu coração, em oração com Deus, se você é vocacionado para aquilo. Pois eu entendo que é muito bom quando a gente tem certeza que está no lugar que foi chamado para estar. Você falou do desafio de termos pessoas, mão de obra qualificada para assumir os trabalhos na obra de Deus, e geralmente a gente procura as pessoas que estão disponíveis. Eu costumo dizer, também ministrando em palestras para professores, que eu prefiro o disponível, disposto, do que o capacitado ou o vocacionado indisposto. Deixa-me repetir. Eu prefiro o disponível disposto do que o vocacionado indisposto. Você sabe que tem gente que tem vocação para ensinar, mas está fugindo da responsabilidade.
É o Moisés brigando com Deus lá em Êxodo 13:4. Eu não vou, manda outro, eu não tenho capacidade, o povo não vai me aceitar. Mas ele é vocacionado, ele tem a chamada de Deus sobre ele. É um Jonas fugindo na direção oposta daquela que Deus estabeleceu para ele, mas ele tem a chamada. Tem aqueles que não têm a chamada para ensinar propriamente dito, mas diante de uma necessidade, de uma carência da igreja, ele está disponível, ele se ofereceu. E ele está lá fazendo o que popularmente nós chamamos de tapar brecha. São os tapadores de brecha. Devemos dar graças a Deus por eles, né? Porque estão lá suprindo uma carência. Mas o chamado deles é para música, o chamado deles é para missões, o chamado deles é para liderar algum departamento, não exatamente na EBD. Eu costumo falar do professor por ocasião e o professor de vocação. O professor de ocasião é aquele que está professor, mas ele não é vocacionado para ser professor. É importante que nós identifiquemos os vocacionados, sejamos sempre gratos por aqueles que estão de ocasião, mas que a gente identifique os vocacionados, treine eles, traga para perto e provoque esse desejo no coração deles de servir, de se engajar no serviço. Então, uma vez que você identificou que você é vocacionado, que ali é o seu lugar, devore a Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia Sagrada de Gênesis 1 a Apocalipse 22, pois esse é o principal livro, texto, matéria para as nossas escolas dominicais. Nenhum bom professor é mau leitor da Bíblia. Todo bom professor é um bom leitor da Bíblia. Integre-se também da boa teologia. Todo bom professor tem que ter a sua biblioteca pessoal, né? Devore livros, leia bons livros que te agreguem conhecimento, informação sobre a Escritura e sobre conhecimentos gerais, né? Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, que é uma grande referência para nós em educação cristã, ele dizia: o professor não deve se acomodar só à leitura de livros teológicos, ele deve ser um professor de conhecimento universal, como Daniel em Babilônia, versado em todas as letras, em todo o conhecimento disponível, porque isso vai te dar repertório. Isso vai te dar base até para você expor uma boa teologia quando estiver perante a igreja. Então, leia a história da igreja, leia um pouco de cultura, ciência, tecnologia, como você vai poder utilizar as ferramentas tecnológicas que eu falei agora há pouco. Se você é inimigo da teologia, se você é ignorante, se você é uma pessoa que é anti-intelectual, você não vai dominar, você vai ficar para trás. Então, não tem esse tipo de preconceito. Saiba filtrar, evidentemente, suas fontes, né? É um outro conselho que deixo para os iniciantes, é filtre suas fontes, porque nem toda fonte é saudável, nem toda fonte é boa. Se você tem dúvida sobre a fonte, sobre o livro, sobre o autor, sobre o site, procure um professor veterano, um professor experiente, que você admira, da sua congregação, que você saiba que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, e pergunte: o que é que você acha desse canal? O que é que você acha desse site? O que é que você acha desse livro, desse autor? E com certeza você vai ser bem encaminhado, porque Jesus disse que quem pede pão não vai receber pedra, quem pede peixe não vai receber escorpião. E persevere nisso. Persevere, porque maturidade, aí sim, não é da noite para o dia. Maturidade não é de imediato. Maturidade leva tempo, leva treinamento. No meio do caminho você vai encontrar muitas pedras, né, como dizia o Drummond, mas todas essas pedras serão removidas e você poderá até usá-las sabiamente, como fez Davi, para derrubar gigantes. Pois as pedras no caminho não é para nos parar. As pedras nos caminhos é para nos aperfeiçoar. Então, que os meus irmãos veteranos não se acomodem, que meus irmãos iniciantes não desanimem. Maravilha. E para a gente concluir, mais uma vez agradecer a sua participação e antes de passar aqui ao pastor Gerson para as palavras finais, suas redes sociais. Sim, os irmãos que desejarem acompanhar nosso trabalho, Tiago Rosas Oficial, Tiago sem H, Tiago Rosas, no plural, oficial, Instagram e Facebook. E a nossa página EBD Inteligente, com conteúdo diário para abençoar os irmãos. Também no Instagram, também no Facebook e o nosso canal no YouTube, que é um canal só, Tiago Rosa Oficial e EBD Inteligente. Ali tem pregações, tem palestras, seminários, conferências e congressos que eu tenho ministrado e videoaulas nas quais comento tópico a tópico, ponto a ponto, lições de jovens e de adultos. E aqueles que desejarem vir para uma mentoria, nós temos uma mentoria para líderes e professores de EBD, com interação diária. Essa é uma mentoria via assinatura paga, mas muito compensatória no Telegram. Interação diária, os irmãos podem ter acesso a mim, tirar suas dúvidas comigo, receber auxílio bíblico, teológico, didático, pedagógico e muitos materiais interessantes para ajudar a organizar, dinamizar e divulgar as suas EBDs. Através dessas redes sociais que eu informei, os irmãos poderão saber mais sobre a nossa mentoria no Telegram. O lema da nossa mentoria é aprender mais para ensinar melhor. Maravilha. Filho, nós queremos aqui nesta oportunidade, nessa manhã, louvar a Deus primeiro pelo nosso presidente, pastor Paulo Freire,
porque nos deu o privilégio de estar aqui, representando aqui no nosso setor, aqui no Jardim Campos Elíseos, onde Deus tem prosperado a sua obra aqui, como em toda a nossa igreja em Campinas, né? E ter o senhor aqui conosco, o pastor Tiago Rosas, é um privilégio. Como já disse nesta manhã, é um privilégio. O pastor Denis aqui, também conosco, fazendo esta parte maravilhosa e importante, né? Na divulgação do trabalho. E nós agradecemos a Deus. A palavra aqui hoje é gratidão, né? Nós tivemos, desde sábado, a primeira conferência com os nossos jovens. Na verdade, sexta-feira, o pastor Rafael, ontem o senhor ministrando. E hoje pela manhã foi um presente de Deus ter o senhor aqui conosco. Que Deus continue te abençoando, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério. E aqui as portas estão abertas, né? Estão abertas. Nós estamos felizes por... Ou vai ter os seminários de escatologia. Nós vamos cobrar agora, vamos cobrar. Então, dentro das possibilidades aqui, a orientação do nosso presidente, nós vamos estar trabalhando. E para mim, para a nossa igreja aqui, né, pastor Denis, foi um privilégio ter o senhor aqui. Amém? Que Deus continue te abençoando, te usando e te conservando nessa simplicidade, né? Com tanto conhecimento, sendo esse instrumento de Deus que sos, que continue nesta humildade, nessa simplicidade, para que Deus continue sendo glorificado através da sua vida. Fica aqui a nossa gratidão. Amém? Obrigado, pastor Denis, também, por nos proporcionar essa manhã maravilhosa aqui, essa conversa abençoadora e edificante nesta manhã. E juntos nós somos mais fortes, né? Muito bom. Pastor, obrigado. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe o senhor. Meu amigo, prazer, viu? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. É isso. Pronto. Pronto. Feito. Fechou.